Olá, gente boa de Deus, nós estamos iniciando mais um QuintaCast. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada especialíssima, Paula Cristina, doutora Paula Cristina, psicóloga, já há 8 anos. Nós estávamos conversando ali nos bastidores, eu dizia o seguinte: Paulinha, você começou a sua formatura lá atrás, com 9 anos de idade, e depois só foi para a faculdade para pegar o diploma. Eu conheço a Paula já há alguns anos, e realmente a história da Paula é impressionante, a forma como ela atravessou tantas experiências dolorosas, né? O nosso tema hoje é Quando a Dor Dói, mas Não Destrói. Paulinha, esse tema ele é meio instigante, né? Porque dentro do meio evangélico há uma ideia de que não pode doer, né? Então, bem-vinda aí, você pode se apresentar, é uma alegria recebê-la aqui conosco. Obrigada, pastor. A alegria é minha, o privilégio. Eu, por muito tempo, tenho me alimentado de podcasts, eu gosto muito da proposta. Então, sempre que eu estou no carro ou em casa fazendo alguma coisa, eu sempre estou com um podcast ligado, ouvindo alguma palavra que me edifica. Então, para mim, participar hoje com vocês é um privilégio, é o primeiro, né, que eu participo. Então, uma honra, um privilégio de estar aqui com você, que eu conheço há tantos anos, tenho um amor, um carinho muito grande, tanto pela sua vida como por nessa igreja também. E realmente, né, a partir dos 9 anos começou algumas etapas na minha vida, e é fato que muitas vezes a gente vive esse evangelho de achar que o Senhor só está com a gente quando as coisas estão tudo bem. E, na verdade, conforme a nossa narrativa vai sendo vivida, conforme a gente vai vivenciando a vida, a gente vai percebendo que, na verdade, o Senhor nos permite, sim, passar por momentos de dificuldades, de lutas, mas que nos desafia e nos faz crescer, nos faz amadurecer. Então, tem sido assim na minha vida também, e desde que muitas coisas começaram a acontecer, e especialmente quando eu entendi o processo da salvação do Senhor na minha vida. Ok. Paulinho, eu estava lendo, né, a história de Gideão, ela é muito interessante. Gideão passava por um momento difícil, os midianitas estavam saqueando tudo aquilo que eles haviam produzido, e, num dado momento, Deus diz: o Senhor é contigo. E aí ele faz uma pergunta intrigante, né, que eu acho que é o que a maioria dos crentes fazem hoje. Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Eu penso que, para muita gente, a vida cristã é meio que um apólice de seguro, né? As pessoas esperam que, pelo fato de elas serem cristãs, Deus as poupe de determinadas coisas. E eu conheço a sua história, eu já queria ir tocando nisso, né? Eu sei que quando você tinha lá seus 9 anos, né, seu irmão faleceu de acidente, depois eu acompanhei a morte da sua mãe, né, por aneurisma, e depois o assassinato do seu pai. Né? Então eu sei que são experiências que certamente marcaram a sua vida, e a grande pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é: como passar por tudo isso, né? Você teve alguma crise com Deus por conta disso, né? Houve aquela coisa de, Deus deu uma cochilada aí, né? Deus não está olhando para mim. Teve algum tempo assim de revolta? Conta como é que foi essa sua trajetória aí. Só explicando assim, de maneira resumida, né, o que eu vivi para chegar na resposta dessa pergunta. Eu cresci numa família cristã, evangélica, fui criada na igreja, com princípios bíblicos, com os princípios da palavra que nos norteavam, e a gente tinha uma vida muito tranquila, né, com os desafios de uma família comum, mas uma vida tranquila. Né? A gente nunca tinha experimentado a morte de nenhum ente querido da nossa família. Eu me lembro que nenhum dos meus avós havia falecido, então a gente não sabia muito bem o que era a morte. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, meu irmão tinha 12, a gente estava numa festa de final de ano da creche que a minha mãe trabalhava. E aí, né, um momento de festa, a gente estava todo mundo ali. E aí o meu irmão, num momento de brincadeira com um amigo, ele foi descer uma rampa e, brincando de pique-pega,
E aí ele correu e essa rampa dava acesso à rua e ele foi correndo e veio um carro em alta velocidade e o atropelou. O carro não deu assistência, saiu, então foi aquela comoção, todo mundo correndo. Eu me lembro dos meus pais correndo e desesperados para levá-lo até o hospital. E, enfim, naquela madrugada do dia 12 de dezembro, o meu irmão veio a óbito depois desse acidente. E foi um tempo muito difícil. Como eu era muito nova, com 9 anos, eu não sabia muito bem entender o que estava acontecendo. Os meus pais, obviamente, ficaram muito maus. E aí, esses 2 anos que se passaram, né, depois do falecimento do meu irmão, foi um tempo muito difícil, né? A gente viveu uma adaptação àquela situação. A minha mãe foi a que mais se afetou por conta do falecimento do meu irmão. Então, eu me lembro de dias muito angustiantes, dias muito tristes. Então, qualquer situação a fazia se lembrar do meu irmão e ela chorava muito, ficava muito mal, né? Passou por um período de depressão, de tratamento também. Então, aquilo tudo foi muita coisa para mim, enquanto criança. Hoje eu consigo perceber isso e as consequências que isso teve na minha vida também. E aí, como o senhor disse, né, depois de 2 anos, a minha mãe passou muito mal um dia em casa, precisou ser internada, ela teve um aneurisma, e ali no hospital ela ficou durante alguns dias, e logo depois ela veio a óbito, né, bem no comecinho do mês de fevereiro. Eu tinha feito 12 anos, né, eu sou do final do mês de janeiro, então eu tinha feito 12 anos, ela já estava internada, e aí logo ela veio a óbito também. E aí foi mais um baque muito grande, mais uma situação muito desafiadora, e ficamos eu e meu pai. E aí, durante esse ano, né, é um ano também muito difícil, mas meu pai sempre se fazendo muito forte para dar conta daquela situação, de dar também um apoio para mim. E nós vivemos, então, esse ano. E aí, no final desse mesmo ano, quando eu ainda tinha 12 anos, menos de um ano, né? Minha mãe faleceu em fevereiro, e em dezembro do mesmo ano, o meu pai, a gente estava, ele tinha saído, eu tinha ficado na casa de uma parente nossa, e aí quando ele foi me buscar, a gente estava na porta, assim, do lado de fora da casa, e a gente estava conversando, e aí chegou um assaltante, anunciou o assalto, meu pai colocou a gente para dentro da casa, ficou do lado de fora, e depois disso ele levou cerca de 6 tiros, né? E aí ele também veio a óbito, no mesmo ano do falecimento da minha mãe. E ali, respondendo agora a pergunta, eu não tinha esperanças. Eu me lembro da frase que eu disse e do momento exato que eu soube da morte do meu pai, porque ele havia sido levado para a medicina. E eu me lembro de abrir os braços e dizer: agora eu estou sozinha no mundo. Essa foi a minha frase e foi, de fato, o que expressava o que eu sentia naquele momento. Eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada, deixada, e não sentia que havia esperança. Talvez seja essa a palavra. Eu não sentia que havia esperança mais para a minha vida. Mesmo conhecendo o Senhor, eu não entendia o porquê eu estava passando por aquilo, mesmo ainda muito nova. Só um minuto, Paulo. Claro. Interessante falar isso, né? Eu li um livro do Christoph, ele diz: o Deus que eu não entendo. Às vezes a gente quer entender algumas coisas ao invés de conhecer, né? Então, Deus nunca pretendeu ser entendido, mas ser conhecido, né? E eu sei que a sua trajetória realmente é uma trajetória de muita dor, né? De muito desencontro. Eu não chamo de perda, né? O Rodrigo, você não perdeu o Rodrigo, sim. nem a Zilda, nem o Paulinho, que eu tive o privilégio de conhecer, conviver com os 3. Sim. Então, eles estão lá te aguardando, é só um desencontro, né? Mas fica aí essa angústia, né? Em algum momento você parou e falou assim: e agora? Que dia que vai chegar a minha vez? Né? Porque foi meu irmão, depois Exato. minha mãe, meu pai. Em algum momento você ficou esperando a morte também? Sim. Eu pensava exatamente isso. Aquilo que era muito distante, uma criança
né, em termos gerais, de uma maneira comum, ela não pensa na morte. Isso não é uma possibilidade. Existe, sim, uma fase da infância que a criança, né, descobre que isso pode acontecer e, às vezes, chora e teme muito pelo falecimento dos seus pais, principalmente, por serem mais velhos. Né? Às vezes, tem algum caso de algum amigo ou até um caso televisivo que percebe que pessoas podem morrer. E, às vezes, a criança fica angustiada com isso. Isso é comum, né, em determinadas idades das crianças. Mas aquilo se apresentou para mim de uma maneira diferente, muito trágica e muito forte, muito de perto. Né? Então, a morte passou a ser algo que era muito perto a mim. E eu pensava, nossa, né, eles se foram, isso pode acontecer comigo também. E foi onde me gerou uma angústia muito grande. Né? Após o falecimento do meu pai, eu me lembro que não conseguia dormir e passei alguns meses assim sem conseguir dormir, com uma angústia muito grande e um medo. Né? Talvez naquela época eu não conseguia dizer sobre esse medo, mas hoje eu percebo que era um medo também da morte, de aquilo acontecer na minha vida. E, de fato, foi essa angústia que me tomou conta. Meu pai faleceu no final do mês de dezembro. Eu passei o mês de janeiro e fevereiro, pelo menos, sentindo isso muito forte, muito latente dentro de mim. E aí, quando foi no mês de março, né, desse próximo ano, né, 2, 3 meses após o falecimento do meu pai, foi quando eu fui para um acampamento da nossa igreja, da Segunda Igreja Presbiteriana, aqui de Uberlândia. E, nesse acampamento, foi quando a minha vida mudou. Mesmo conhecendo o Senhor, conhecendo os princípios bíblicos, a gente, né, como eu disse anteriormente, fomos criados na palavra, com os princípios do Senhor, mas aquilo parecia não fazer muito sentido para mim. E aí, quando eu fui para esse acampamento, eu falo que foi a minha mudança radical, foi o meu encontro com Jesus, foi onde a minha vida começou a fazer sentido. Foi quando eu entendi que tudo aquilo que tinha me acontecido poderia ter algum propósito maior do que eu mesma. Okay. Essa coisa de propósito, né, é muito interessante. Então, Paulinha, eu estou aqui, né, te ouvindo e passa realmente um filme, né, na nossa cabeça. Quem conhece a sua história, conviveu, né, com você, não só conheço a sua história, mas eu convivi com ela. Então passa realmente um filme na nossa cabeça. E às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Tem o que mais angustiava Davi, né, no Salmo 42, ele diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas esse não é o problema. Ele diz: eu lembro quando eu ia na casa de Deus em procissão, grito de alegria, multidão de festa, e agora as pessoas perguntam: e o teu Deus onde está? Então parece que essa pergunta ela perturbava mais o coração dele, né? Eu acho que quando a gente passa por essas lutas, a gente fica meio que fazendo uma de advogado de Deus, né? As pessoas, e aí, mas e Deus? E Deus? Então, meio que querendo jogar a gente contra, né? Inclusive. Mas você teve isso em algum momento, alguém questionando, mas e aí, Paulinha, Deus é tão bom e levou seu irmão, levou sua mãe, levou seu pai. Houve isso, né, na sua vida? Você enfrentou esse tipo de coisa? Alguns momentos, sim. Muitas pessoas perguntavam, né, por que eu acreditava que o Senhor tinha me permitido viver essa dor e como eu tinha sido tão forte. Acho que foi a pergunta que eu mais ouvi e algumas vezes ainda ouço hoje em dia. Né? Nossa, vocês passaram tantas dificuldades, como que você conseguiu ficar tão forte? Nossa, ou senão, já me afirmando, nossa, você é muito forte, você é muito guerreira. E eu sempre ouvia e ouço essa frase com um pezinho atrás, porque em tudo eu percebo, né, principalmente depois dessa mudança, de conhecer Jesus de uma maneira tão sobrenatural como foi na minha vida, especialmente nesse acampamento, que eu digo que foi o momento da minha conversão. Eu sei que não foi só eu. Eu sei que não foi uma força de mim. Eu sei que isso foi algo que excede a mim. Né? É algo que eu recebi do Senhor. Essa força, esse propósito, foi algo que veio do Senhor para a minha vida. Né? Então,
Por mais que nós, enquanto seres humanos, temos as nossas escolhas, aquilo que a gente pode fazer, a forma como a gente pode escolher olhar para várias situações da nossa vida, eu entendo que, sem o Senhor, isso não daria certo, né? Talvez eu teria sucumbido de alguma forma. Então, ter conhecido o Senhor foi o que me deu força. Então, sempre que eu ouço alguém dizendo, você foi muito forte, eu sempre reporto essa força para o Senhor, porque, de fato, foi Ele em mim. Você está dizendo que Deus te fez forte, né? Isso me lembra a história dos 3, né, amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha, e lá estava Jesus no meio daquilo. Tinha um quarto homem, né? Um quarto homem. Então, teve um segundo homem aí. Com né? certeza. Então, eu penso que essa talvez seja a mensagem, né, que as pessoas precisam entender. A diferença não está no que você vai passar, mas a forma como você vai passar. E aí, realmente, a força está em Deus. Exato. Eu li recentemente do C.S. Lewis A Anatomia de uma Dor. Não sei se você sabe, mas o pai dele faleceu com câncer, o irmão dele faleceu com câncer, e ele casou-se com uma mulher que já estava com câncer, e ele ficou viúvo, e ele viveu essa dor, né, na vida dele, e ele escreveu sobre a anatomia de uma dor, e fala exatamente sobre essa força que você tem em Deus, né, para lidar com isso. E eu gosto muito do Philip Yancey, ele escreveu um livro, Deus Sabe Que Sofremos. E escreveu um outro livro com um médico, o Dr. Brad, que era um especialista que abandonou a faculdade, dava aula em Harvard, e foi cuidar de um hospital na Índia, né, com portadores de hanseníase. E ele escreveu um livro juntamente com o Dr. Brand. E ele usa uma frase que eu acho assim, muito, muito forte. Ele diz o seguinte: Deus não poderia ter inventado nada mais extraordinariamente fantástico do que a dor. Obviamente está se referindo aos portadores de hanseníase, que não tinha sensibilidade, que não podia sentir dor e que daria tudo para poder sentir. E a gente dá tudo para não sentir a dor. Como é que você lidou com a dor, né, nesse tempo todo? Até onde isso interferiu na sua profissão, né? Hoje você é psicóloga, lida diretamente com o sofrimento humano, né? Até onde a sua história contribuiu para isso? A questão da dor é muito específica e nos faz pensar de muitas formas. Teve um dia que eu me peguei pensando em como podemos lidar com a dor. E aí me veio 2 palavras, que é sofredor e lutador. Então, elas têm dor inclusa. Né? Então, um lutador passa pela dor de uma forma e um sofredor passa pela dor de outra forma. E eu acredito que é muito uma questão das nossas escolhas diárias. A gente pode escolher sucumbir e se deixar sofrer e se acabar nessa dor. Então, eu sofro, eu sou sofredor, eu vivo isso como uma identidade. Essa dor, ela me consome e eu escolho ter um olhar de sofrimento diante dessa dor. Ou eu posso escolher ser lutador e lutar contra essa dor, ou lutar com essa dor, mas vencendo, correndo, caminhando rumo a um propósito de vida. E eu tenho tentado, acredito que a gente não pode generalizar, não é sempre que a gente consegue ser lutador, né? Lutar mesmo com a dor e permanecer de pé, correndo e caminhando rumo ao nosso propósito, mas eu tenho tentado, em escolhas diárias, ter escolhas que me permitem caminhar, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dores. E eu acredito que dentro, né, da psicologia também, dentro do que eu acredito na clínica hoje, com as pessoas que eu trabalho, estimular essa escolha de permanecer e de caminhar, mesmo com os sofrimentos da vida, mesmo com as dores que a vida muitas vezes permite, e entender que essas dores são exatamente o que nos dá o crescimento. Né? Eu me lembro de um caso de uma mulher que eu conheci, que ela precisou levar a filha dela, porque a filha dela estava reclamando de dores, e reclamava de dores em todo o corpo.
E ela levou a filha para o médico, falou, nossa, ela tem sentido muita dor, eu dou remédio, não melhora. E aí o médico disse, não tem remédio para isso, né? Sua filha está sofrendo a dor do crescimento. Então, essa menina estava, né, crescendo e os ossos estavam doendo, o corpo estava doendo. Então, muitas vezes a dor ela é porque nós estamos crescendo, porque nós estamos amadurecendo. E dentro da área que eu trabalho, eu tento trabalhar exatamente isso, né? Que nós podemos ter escolhas, nós somos, entre aspas, livres para fazer as nossas escolhas, né? Tem uma analogia de um autor que eu gosto muito, Viktor Frankl, e ele diz que nós podemos ser livres ou podemos ser impressoras. Então, quando eu sou uma impressora, eu simplesmente reproduzo o que está destinado a mim. Né? Uma impressora não pode ver uma palavra errada e corrigir. Ah, não, essa palavra está escrita errada. Vai produzir. Ela imprime aquilo que está dado. E o homem livre, que não é impressora, né, ele tem essa escolha. Ele diz, não, isso está errado, eu posso consertar, eu posso fazer isso de uma outra forma. Então, eu tenho tentado fazer escolhas assim, ter essas escolhas. E, como diz o meu pastor Ricardo, não é a última vez que nós sofremos, né? No ano passado também nós vivenciamos um momento muito difícil, também um momento de dor muito grande, e eu me lembro que ele disse isso, Paulinha, não é a última, não vai ser a última. E às vezes isso nos dói, a gente fala, ai, Deus, já está bom, acho que eu já cresci o suficiente. Você está citando o Viktor Frankl, eu estava lendo um livro dele sobre o período que ele passou, né, no campo de concentração. Ele teve que escolher entre um cigarro e um par de cadarço de botina, né? E ele escolheu o par de cadarço de botina para poder apertar e aquecer os pés, e não o prazer do cigarro. Paulinho, tem um texto na Bíblia, eu acho que Paulo foi esse cara que escolheu transformar a dor num lutador, né? E ele fala de leve e momentânea tribulação. Eu sei que a sua tribulação começou aos 9, né? A morte do irmão, a morte da mãe, a morte do pai. Então, a gente chamaria isso de leve e momentânea se a gente fizer como Paulo fez, né? Ele compara isso com o eterno peso de glória. Exato. Talvez o grande problema do ser humano é que nós estamos comparando a minha dor com a dor do outro. Exato. Mas quando eu comparo isso com o eterno peso de glória, ela fica leve e momentânea. Foi isso que você fez? Sim. Hoje eu posso dizer que sim, pastor. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. O céu é algo que me instiga, que eu tenho o desejo. Eu sempre, em momentos de muitas dores, eu sinto o Espírito Santo dentro de mim e me fortalecendo, porque não tem comparação. Né? Não tem escolha melhor do que viver por Jesus e viver com Jesus. Então, não importa a dor, não importa o sofrimento que a gente passe. Não dá para eu pensar uma vida sem Ele. Então, o Senhor é aquilo que me motiva. Como eu disse, quando não é sempre, em todos os momentos, que a gente consegue imaginar esse peso da glória e entender né, o quão valioso isso é, mas eu tenho caminhado por buscar isso, né, buscar a realidade do reino dos céus sobre as nossas vidas, mesmo nós estando ainda aqui nesse reino, mesmo nós pertencendo ainda a esse reino da terra. Mas eu tenho tentado, a nossa busca em casa por vivenciarmos o reino do céu, né? Trazer esse reino para as nossas vidas, trazer essa realidade, mesmo em dias tão difíceis. Então, quando a gente se alimenta disso, a gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta das coisas do reino, eu acredito que a gente consegue ver e vivenciar um pouquinho do que Paulo disse, né? Desse peso de glória. Essa forma, né, como você vê todas as coisas, e isso é uma manifestação da glória de Deus. Né? Você já entendeu o propósito, né? Porque a forma como você lida com isso, talvez se você não tivesse passado por tudo isso, você não manifestaria a glória de Deus dessa forma, né?
Até eu tenho conversado com a irmã aí, que está lutando com câncer há 4 anos, e ela estava falando exatamente como que ela está vivendo isso. Eu vou para o COT, e eu ando nos corredores, e eu brinco com os enfermeiros, e eu trago vida onde eu vou. Eu disse, olha, essa é uma forma de manifestar a glória de Deus. E, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? Porque o propósito maior da nossa vida é esse, é manifestar a glória de Deus. Mas lidar com o sofrimento realmente é um problema. Eu gosto muito do Cury, né? Ele costuma dizer que o problema não é a doença do doente, mas o doente da doença. Né? Então, é a forma como se lida com todas as coisas. E eu percebo na sua história, né, que você entendeu o plano de Deus, né, e tem procurado viver esse propósito. Mas a gente vive hoje um evangelho adulterado, e isso me preocupa. Temos hoje a teologia da prosperidade, que ensina, né, que você tem que rejeitar a doença, você tem que rejeitar a dor, isso não é para nós somos filhos do rei. Isso vai dando um nó na cabeça das pessoas, né? E um dos textos mais citados aí, né, o clássico deles, é o Salmo 91. E eu falo que não tem nada pior do que você interpretar o Salmo 91 como o capeta interpretou, porque só tem 2 maneiras de você interpretar o Salmo 91, ou como Jesus ou como o diabo. E aí as pessoas pegam o Salmo 91 para dizer assim, praga nenhuma chegará à sua tenda. E aí a tenda vira o telhado da minha casa. Né? O carro que eu estou dirigindo. Então aí o cara morre de acidente, né? A casa do cara literalmente cai, e aí ele não sabe o que dizer sobre isso. Né? E a gente sabe que a tenda não é a minha casa, é a minha consciência. Né? E alguém me procurou aí na época do Capitólio, falou, pastor, e essa tragédia do Capitólio, inclusive a lancha, estava escrito Jesus. Eu falei, podia ter escrito qualquer coisa. Mas aí eles fazem uma associação assim, até meio que maldosa. Né? Mas eu fui responder a pergunta dele, falei, e quando a tragédia vem sobre a vida do cristão e tal, como que a gente explica isso? Eu falei, cara, tragédia não é como a gente morre, é como a gente vive. Né? Então, a gente não olha para isso, né? Mas muitas vezes a forma como as pessoas estão vivendo é uma tragédia. Você é vítima de tragédia? Nós estamos aqui, né, pastor? Nós estamos. No mundo tereis aflições. Não tem como nós fugirmos disso. Não no mundo, os que não são filhos de Deus passarão por aflições. Não é essa a verdade, né? Esses tempos eu ouvi uma analogia assim, muito simples e muito interessante, que diz a água quente que amolece a batata é a mesma água quente que endurece um ovo. Porque a questão não é a água quente. A questão não são as circunstâncias. A questão é o que está dentro de nós. Né? Então, eu não vou passar por aflição, mas é o que eu tenho dentro de mim quando eu passo por aflição. O que se manifesta em mim quando eu estou passando por lutas, quando eu estou passando por aflições. Aí é o caso da mulher que você citou. Aonde ela está, o momento que ela está passando, por mais desafiador que seja, ela está ali tentando vivenciar e transparecer a alegria do Senhor e mudar o ambiente onde o Senhor colocou ela. Então, é muito isso. Assim, a gente tem que tomar esse cuidado também, e eu tive que tomar esse cuidado de não me fugiu a palavra agora, mas de não ter dó de mim, de não ter pena de mim, não viver uma autopiedade, exatamente. Como, nossa, olha, eu estou passando por isso de novo. Nossa, eu já passei tanta coisa na minha vida, agora eu tenho que passar por isso de novo. Você não viveu isso, não? Eu tive que me posicionar com relação a isso, principalmente no ano passado. Né? No ano passado, no final de 2020, eu engravidei. E a gente ficou tem esse muito... detalhe, tem esse detalhe ainda. E aí eu engravidei e nós ficamos muito felizes. Quem me conhece um pouquinho sabe o quanto eu sou apaixonada por criança. Lá, quando a gente morou em Campinas, né, eu e meu marido ficamos 4 anos em Campinas, ele fazendo seminário para pastor. Hoje nós estamos aqui em Uberlândia, ele está pastoreando. E lá em Campinas a gente engravidou.
ficamos muito felizes. Eu gosto muito de criança. Lá em Campinas tive a oportunidade de fazer uma especialização em neuropsicologia, muito voltada para essa área infantil também. Enfim, sou muito apaixonada pelo universo infantil. E então era o meu sonho, era o nosso grande sonho, era engravidar. E nós engravidamos no final de 2020. Tudo muito planejado, muito organizado, né, de todas as maneiras clínicas. Eu estava muito bem preparada, tomando todas as medicações específicas para isso. E nós, então, engravidamos e ficamos muito felizes. E tudo que vocês puderem imaginar que eu fiz para que essa gestação fosse a mais saudável possível, eu fiz. Né, acompanhamento de perto com médicos, escolha correta de alimentação, e, enfim, a gente estava muito contente, muito feliz, contamos para os nossos familiares de perto, e aí, quando eu estava com 3 meses de gestação, num exame mais detalhado, nós descobrimos uma condição que impedia com que esse neném desenvolvesse e sobrevivesse. E nós começamos a enfrentar uma luta muito grande, foi como se tirasse o meu chão. Eu vivi dias muito difíceis mesmo, e foi nesse momento que o Senhor me atentou e me disse para eu não ter autopiedade de mim, para eu não viver isso, né? De querer que as pessoas tivessem pena, tivessem dó de mim, porque aquilo que eu estava vivendo tinha também um propósito. E nós passamos por esse tempo, um tempo de deserto muito grande, de muita dor, porque, ao contrário do que os médicos imaginavam, né, eles imaginavam que logo eu iria abortar esse neném, por conta dessa condição que tinha no meu útero, não permitia o desenvolvimento adequado do neném. E aconteceu que a minha gestação ela se perdurou até o 7º mês. Então, o neném estava crescendo, a minha barriga crescendo, eu tendo todas as condições de uma gestação normal, mas eu sabia que o neném não iria sobreviver, que ele não tinha chance de vida. Então, a gente gerava algo que o nosso filho, mas sabendo que ele não seria para nós, sabendo que ele não iria viver. E, enfim, né, nós ficamos grávidos até o 7º mês. Com 7 meses, eu passei mal e tive um parto, e o neném nasceu sem vida. E eu digo que foi talvez a dor mais forte que eu vivi, assim, de perder o meu filho, de ter sentido ele mexendo dentro de mim e não ter tido a oportunidade de vê-lo com vida. Eu digo que esse foi talvez um dos maiores desafios da minha vida, uma das maiores dores que eu já vivi. Mas, nesse tempo todo, tanto da gestação quanto após o falecimento do nosso filho, todo o procedimento, né, que meu marido precisou, a gente lá em Campinas, e ele tendo que sair do hospital e escolher um caixãozinho, porque pelo tempo de gestação, né, o neném já seria enterrado. Então, foi muito difícil, foi muito desafiador, mas eu senti que o Senhor ele tinha me separado durante um tempo, porque a unção ela nos separa. Mas eu senti que aquela dor estava me preparando. É como se aquela dor estivesse me lançando para o meu chamado. E foi exatamente o que eu senti, e exatamente o que nós vivemos. Apesar de muita dor, apesar de muito sofrimento, eu sentia que o Senhor estava nos lançando para o nosso chamado, para algo maior do que a gente poderia imaginar. Quando eu digo maior, não no sentido, né, de ser conhecidos ou alguma coisa nesse sentido. É de Deus ser reconhecido. Mas do Senhor ser reconhecido em nós. Né? Então, durante esse tempo todo, eu orava e dizia, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Mais uma vez nessa dor. Né? Que o teu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Onde eu tiver a oportunidade de dizer sobre o que nós vivemos, que as pessoas vejam e percebam que não somos nós que somos fortes, mas o Senhor que se manifestou durante todo esse tempo e durante toda a dor que a gente viveu. E eu, por algum momento, assim, bem no comecinho, quando nós descobrimos, eu tentei me embotar dentro dessa dor e dizer, nossa, né, olha o que eu estou passando. E aí eu tive mesmo,
mesmo com, né, tendo recém-descoberto aquela situação toda, ainda gestante, o Senhor me exortou com relação a isso. Né? Você não pode ter dó de você. Não foi para isso que eu te chamei. E eu tive que tomar esse cuidado de não me sucumbir a isso, de não mostrar e demonstrar, olha que dó de mim, olha só o que eu estou passando. Né? Mas, em todo tempo, dizer glória ao Senhor, que nos permitiu, mas está nos sustentando, como Ele fez. Né? O dia do meu parto foi muito delicado, os médicos chegaram no meu marido e disseram que eu estava correndo risco de vida muito grande, disseram que eu iria perder o meu útero, e o Senhor, naquele dia, de uma maneira muito sobrenatural e, ao mesmo tempo, simples, cuidou de nós e nos livrou de males maiores, cuidou do parto. Então, como disse a minha médica, eles não poderiam imaginar desfecho melhor, fisiologicamente falando, para mim, do que o que aconteceu. E isso é a mão do Senhor. Quando eu fui descrever o dia do parto para o meu pastor, quando ele foi nos visitar lá em Campinas, eu disse, a impressão que eu tive é que foi uma orquestra com uma música muito triste, que estava sendo tocada, mas muito bem sincronizada, muito bem tocada. Foi exatamente assim que eu descrevo o dia do meu parto. Né? Foi muito triste, foi talvez a maior dor que eu já passei, que eu já senti. Mas foi muito bem tocado, porque foi orquestrado e cuidado pelo Senhor. Então, cuidado dos médicos, dos enfermeiros, as pessoas chegavam no meu quarto, enfermeiras às vezes chorando, diziam, eu não te conheço, mas eu vim aqui dizer que o Senhor te ama, que o Senhor vai te abençoar novamente. Então, nesses detalhes a gente percebe que nós estamos com o Senhor e que Ele está ali, né, nos permitindo, mas nos fortalecendo, nos dando a mão, e a gente entende um pouquinho assim, né, do que o Senhor tem para as nossas vidas. Que isso, Paulinha. Acho que ninguém mais preparado do que você para falar desse tema, né? Realmente a sua história é impressionante, muito impressionante. Ela é revolucionária, né? A gente fica impressionado com a história de Jó. A gente não conviveu com ele, né? A gente só lê sobre ele, a gente convive com você e percebe a maneira como você lida com tudo isso. Tem alguns personagens da Bíblia que me impressionam, né? Abacuque, por exemplo, ele diz ainda que, né? E a gente está dizendo portanto. Então, muitas vezes a nossa fé ela está sendo muito mais construída e motivada nos portantos, né? Deus fez isso, então olha o que Deus fez, então. Mas a de Abacuque foi no ainda que, a de Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É muito fácil a gente ler isso, pregar isso, mas não é fácil, né, viver isso. Né, chegar. Eu tinha até me esquecido dessa questão da criança, né? Sim. Então, realmente, eu acho que não deve ter dor maior do que essa, não. Gosto das adversativas de Paulo, né? Contristado, porém sempre alegre, abatido, porém não destruídos. Exato. Porque as nossas adversativas são assim, estava indo bem, mas... Então, isso é muito claro, né, na sua vida. Que mensagem você deixa hoje para as pessoas que atravessam, né, esses vales aí da dor, da separação, daquilo que elas chamam de perdas, né? Qual foi a maior lição, né, que você aprendeu em tudo isso? Puxa vida, né? Assim, eu não sei nem o que eu te pergunto mais, tá, Paula? Se eu pudesse, né, deixar um recado para as pessoas, enfim, todas as situações das nossas vidas, tudo que nós passamos, seja momentos de dores, de doenças, de perdas, de morte, ou questões, né, de quebras financeiras, enfim, todas as adversidades, dificuldades com familiares, questões que nos sobrevêm, enfim, todas as situações elas podem ser ressignificadas. Nós podemos ressignificar a nossa dor, nós podemos entender que
que há propósito na dor. Nós podemos entender que há propósito nas adversidades. E passa muito pelas escolhas que nós fazemos, enquanto seres que podemos escolher, que podemos, de alguma forma, decidir. E se aprofundar nas verdades das Escrituras, né, de uma maneira muito prática. Decidir viver isso, né, de uma maneira prática, se alimentando daquilo que realmente nos edifica. Hoje nós temos muito entretenimento, nós temos muitas coisas que nos fazem sair da dor. Eu vou jogar esse jogo porque eu não vou pensar no que eu estou passando. Okay. Eu vou assistir essa série porque aí eu desligo e aí eu não enfrento a dor que eu tô passando. Ou eu vou trabalhar mais do que o meu horário comum, porque eu não quero chegar em casa e ter que lidar com as dificuldades que eu tenho ali na minha família. Então, a gente vive formas de fugir e de não pensar na dor. E eu acho que não no sentido de nós pensarmos para que a gente possa ter essa autopiedade, mas é pensar em resoluções, é pensar no que o Senhor deseja. Tem uma frase que diz assim: quem se poupa, se perde. Eu tenho vivido isso na prática, que é se gastar pelo reino, se gastar pelo evangelho. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, que a gente faça com interesse de coração, né? Eu costumo dizer muito essa frase lá em casa: a gente não deve fazer toda a obra, porque senão a gente vive, né, um workaholic muito grande, até mesmo nesse ambiente de igreja, né? Trabalho, trabalho, trabalho. A gente precisa do sétimo dia, né, que a gente estava conversando agora há pouco. A gente precisa do descanso. Mas o Senhor nos chamou para toda boa obra. Não para toda obra, mas para toda boa obra. Então, o que for de boa obra, que a gente se desgaste, que a gente faça com interesse, que a gente faça com disposição no nosso coração. E eu acredito que isso nos faz muito olhar para o outro, nos faz olhar para o próximo, né? A minha dor não é maior do que a dor que outra pessoa está passando. Isso faz com que eu tenha empatia também e com que eu use o meu sofrimento para a edificação de outra pessoa, né? Então, a gente passa por tribulações para que nós possamos também abençoar outros. E a gente entende isso, que o que eu estou passando não morre em mim, mas pode ser usado para abençoar outras pessoas que estão passando por dificuldades maiores, enfim, diferentes, mas que também estão passando por dificuldades. Então, eu acredito muito nisso. Sempre existe um propósito. O José é outro cara, né, que a gente se impressiona muito com a história dele. E ele chega num dado momento da vida que ele olha para trás e ele diz que Deus transformou o mal em bem. Você já viu isso? Transformar o mal em bem. Você já viu na sua vida quando o mal foi transformado? Você está vendo isso? Sim, com certeza, com certeza. Teve pessoas assim, né, que tiveram um olhar de, né, como se fosse uma maldição do Senhor, né, na minha vida. E é engraçado como as pessoas muitas vezes falam, né, do que elas vivem, do que elas sentem, enfim. Mas a gente, no Senhor, a gente pode vivenciar isso. No Senhor, a gente pode tornar bem o que o mundo diz que é mal. A gente pode construir, a gente pode crescer e amadurecer, mesmo em momentos de muitas dores. Então, eu acredito que é realmente transformar aquilo que o mundo diz que é uma coisa em outra, né? Até a própria morte, nós sabemos que, na verdade, é uma passagem, né? Como você disse, eu não perdi essas pessoas. Essas pessoas estão num lugar que eu acredito que elas estão, né? E agora estamos separados, agora não estamos juntos, mas estaremos. E é justamente isso, que o mundo diz que acabou, né? Que a morte não tem resolução, mas nós sabemos que no Senhor nós vamos viver eternamente. Então, é essa a esperança da glória. Então, com o Senhor nós podemos transformar qualquer mal que o mundo diz que é mal em bem, né? Sempre entendendo que no Senhor
nós temos a perfeição, o Senhor é perfeito, e nós devemos viver essa vida, né? Eu gosto muito de um provérbio que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. E nós sabemos que a perfeição é só no Senhor que nós vamos encontrar. Mas nós podemos aqui na Terra vivenciar, né, esse crescimento. Cada dia mais até ser dia perfeito. Então, eu acredito nisso. Maravilha. Eu tenho dito que os problemas, eles não nos transformam, eles nos revelam. Exato. Né? Então, você citou o exemplo da água quente, né? Alguém disse o seguinte: você quer saber o sabor do chá, bota água quente nele, né? Do saquinho. Né? Exatamente. Então, é aí que você vai realmente... Paulinha, que privilégio, viu, poder estar recebendo você aqui. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse podcast vão ser grandemente abençoadas. Eu quero que você fale do seu consultório e que você se prepare aí para receber as pessoas, porque realmente você está muito bem preparada, né? Às vezes eu recebo as pessoas, elas dizem assim: mas o senhor não imagina a minha dor, o senhor não sabe o que eu passei. Realmente, mas eu acho que você sabe muita coisa, né? Você lidou com a dor, né, de diversas formas, e isso com certeza vai contribuir muito. Conheci seu pai e sua mãe de perto, né? Joguei bola com seu pai, dei grandes risadas da sua mãe. E sua mãe era muito alegre, muito descontraída. Seu pai mais contido, né? Foi Paulo, você casou com a Zildinha exatamente para ela fazer sua parte, né? Mas, assim, com certeza, eu falo que as pessoas que Deus leva, elas só são poupadas das coisas ruins que acontecem. Mas tudo de bom que está acontecendo aqui, elas estão vendo. Elas estão aplaudindo você, Paulinha. Deus não está poupando a sua mãe, não está poupando o seu irmão, não está poupando seu filho, não está poupando o seu pai, de tudo que você está construindo aqui. Então, Deus escolheu ser através de você. Né? Então, quando alguém sofre, quando alguém passa pela tragédia, pela dor, e tem a postura que você está tendo, é uma maneira de manifestar a glória de Deus. Né? E o Evangelho precisa de gente assim. Né? Eu não consigo ver em você nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Você fala de tudo isso como uma coisa muito curada, né? Muito tratada, porque você sabe quando alguém está falando da dor que está doendo. Né? Então, você fala de uma dor que não está realmente destruindo nada, né? Que está construindo. Sim. E Deus usou isso, né? Da forma que só Ele pode. Né? Tudo aquilo que as pessoas chamam de mal, eu tenho certeza, né, que Deus está chamando de bem. Né? Deus te deu uma família maravilhosa, né? Cristina, Tatai. Né? Eu lembro quando você chegou na casa deles e a forma como você foi criada ali. Né? Então, assim, Deus tem sempre um plano em tudo, e tudo que Deus faz é perfeito. Né? Jó olhou para trás e era um cara que Deus já havia dado o testemunho dele, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas ele no final diz: agora os meus olhos te veem. Exatamente. Como você falou, foi lá no acampamento, né, que os meus olhos viram Deus, né? Da forma como Deus realmente é. Então, assim, Deus abençoe o seu ministério, né, o seu consultório, né, que muitas vidas sejam realmente curadas, né, das suas dores, através da sua vida, do seu trabalho, né, do seu testemunho. E, assim, nos sentimos muito privilegiados, né, em receber você aqui. Com certeza vamos querer ouvir você em outras oportunidades. Tá bom? Vamos fazer aí as considerações finais. Aí. Obrigada. Dá seu endereço também, pessoal, tá bom? O senhor falou, né, do apoio da família. Não posso deixar de citar o meu marido, que tem sido um homem fiel ao Senhor. Eu tenho visto isso de perto, a diligência dele pelo Senhor na condução da nossa casa. E são os presentes que Deus nos dá. Né? Não só os sofrimentos, eu vivi milagres e alegrias muito grandes. Né? O meu casamento foi um deles. Eu
quis e escolhi, né, até uma mensagem para os jovens, eu escolhi realmente esperar no Senhor. Eu, com 25 anos de idade, conheci o meu marido, nunca tinha namorado, então ele foi meu primeiro amor. E o Senhor restaurou minha sorte com ele, e louvado seja o nome do Senhor por isso, que a gente conseguiu e tem conseguido viver esses milagres do Senhor, as alegrias que Ele tem nos dado, né? A gente agora, de volta à nossa cidade, exercendo o chamado que Ele tem para as nossas vidas, é uma alegria também muito grande. Então, nós temos vivido também muitas alegrias do Senhor, né? Bênçãos que o Senhor nos permite viver e experimentar. Então, a nossa família é uma bênção para as nossas vidas, é um suporte para nós. E hoje eu estou atendendo, né? Estou atendendo na clínica. Lá em Campinas, eu fiquei durante quase 3 anos trabalhando em abrigos. O Senhor, né, de uma maneira muito surpreendente, abriu as portas, né, para um serviço tão específico de crianças que passaram por situações muitas vezes parecidas que a minha. Eu era coordenadora de um abrigo de crianças e adolescentes, que são, né, crianças que são retiradas do convívio familiar e moram nesse abrigo, até que as situações judiciais sejam organizadas. Então, eu era coordenadora desse abrigo e trabalhei aí nessa área social e sou muito apaixonada pela área social também. É até curioso, assim, né, como muitas ONGs, né, hoje são chamadas OSCs, né, elas nascem de momentos de dor também, né, o tanto que realmente a dor pode encontrar propósito. E, enfim, trabalhei nessa área social. Agora aqui em Uberlândia eu estou na clínica e me coloco à disposição de quem precisar. Dá o seu contato aí. Vou colocar o meu número de telefone, é 99802-3800. E quem tiver interesse pode entrar em contato para atendimento clínico, e atendo tanto adultos como crianças também. E estamos vivendo o chamado, o ministério, os desafios do ministério também, mas muito felizes por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agradeço muito, muito mesmo, pela oportunidade. Que o Senhor abençoe essa igreja amada do Senhor, que o Senhor continue usando a sua vida, pastor, dos outros pastores também. É um privilégio muito grande conhecê-los e ver tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nesse ministério. Ok, terminamos aí o nosso QuintaCast. Obrigado, Paulinha, por estar conosco. No próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre quando a fama não difama. Nós vamos receber aqui Luiz Mário, da dupla Marco e Mário, ele do programa Tô Indo, uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso aí nesse meio artístico, alguém que Deus separou para testemunhar do amor dele. Deus abençoe você. Fala para os seus amigos aí do nosso QuintaCast, tá bom? Um abraço. Obrigado mais uma vez, Paulinha. Muito obrigada, pastor. Até mais.